Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje sexta-feira, dia 10 de março, a gente está encerrando a semana. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Oliveira e eu sou o fundador do blog Gringolândia na Bolsa, que tem como principal objetivo retratar o comportamento do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Para você que está chegando agora no nosso canal, se você gostar do conteúdo, não se esqueça, prestigie o nosso canal, dê um joinha. E se você quiser também, você pode se tornar assinante e ficar por dentro dessas informações que a gente posta aí diariamente no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai comentar basicamente a movimentação do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, tanto em base diária, referente ao pregão de hoje, e também em base semanal, para que vocês entendam essa pressão que eles fazem para os nossos ativos. Então, eu convido a vocês para assistirem o vídeo, porque a gente tem muita informação de qualidade para poder passar para vocês. Então vamos lá, pessoal. No pregão de hoje, a gente terminou aí o Ibovespa praticamente aí bem próximo da estabilidade. Só que a gente tem aqui o gráfico de base semanal. E o que a gente está verificando aqui primeiro no ambiente gráfico? A gente traçou aqui exatamente uma extensão de Fibonacci que a gente iniciou basicamente aqui em meados de junho do ano passado. Essa extensão ela tem uma projeção de 74 mil pontos. Só que o que aconteceu no meio do caminho? A gente teve um entrave aqui exatamente nessa extensão de 618. Dessa possível segunda perna de alta que tem como projeção 74 mil pontos. Depois desse enrosco, a gente está tendo aí uma correção para o nosso mercado. Na semana passada a gente fechou com uma leve alta de 0,19 e nessa semana a gente fechou com uma queda de 3,16. Pelo ambiente gráfico, a gente tem aqui agora a região de 63.400 pontos como uma próxima região de suporte para os preços do nosso Ibovespa em base semanal. E se vocês observarem, essa região aqui realmente foi respeitada como região de suporte exatamente nessa semana aqui do dia 6 de fevereiro no nosso mercado. A gente simplesmente tocou lá e o mercado voltou a subir. Então vamos ficar bem atento nesse ambiente gráfico. Agora, lembra que a gente comenta com vocês, fluxo estrangeiro faz pressão no nosso mercado. O nosso índice está praticamente aí com 3 semanas corretivas, tirando a semana aí passada que ficamos praticamente no 0 a 0. Agora eu vou demonstrar aqui para vocês o nosso gráfico que já acumula o saldo por parte deles, tanto para o segmento BMF, em relação aos contratos do Ibovespa Futuro, e também para o nosso mercado à vista, os nossos ativos do Ibovespa. Pessoal, dá só uma olhada que eles estão fazendo aí para o nosso mercado. Eles estão com uma ponta vendedora já há 4 semanas. Essa semana eles terminaram com esse acumulado de pouco mais de 900 milhões de reais. E se vocês observarem no vídeo da sexta-feira passada, a gente chegou a comentar com vocês que eles estavam fazendo 3 semanas consecutivas de vendas no nosso mercado. Inclusive na semana passada que a gente fechou aí bem próximo da estabilidade com uma leve alta de 0,19. A gente também comentou com vocês que essa movimentação em sequência de 3 semanas consecutivas de vendas, a gente não tinha visto desde o final de outubro e início de novembro do ano passado. Com essa movimentação vendedora por parte deles nessa semana, a gente atingiu a maior sequência vendedora por parte deles desde quando a gente está publicando esse estudo com vocês aqui no canal de julho do ano passado para cá. Agora, nada é pânico, pessoal. Vamos ficar atento nessa movimentação que eles estão verificando no nosso mercado. Por que eu convido vocês a dar uma olhada? Vocês estão percebendo aqui várias barras verdes, ou seja, compradoras. A gente teve exatamente desde o dia 12/8, a semana que se encerrou aí no dia 12 de agosto do ano passado, até a semana que se encerrou no dia 21 de outubro. Somente nesse intervalo, uma semana só vendedora por parte deles. Então eles tiveram um acúmulo de compras no nosso mercado bem interessante, exatamente aí no início de agosto até o final de outubro. Vamos retratar isso aqui no gráfico para vocês perceberem quando que eles compraram bem no nosso mercado. Aqui, pessoal, a gente está aqui com o gráfico semanal. Aqui, nesse período, no início de agosto até o final de outubro, exatamente nesse período aqui, ó, que a gente está demarcando para vocês. Começaram essa onda compradora com o Ibovespa na região dos 57 mil pontos até na região dos 63 mil pontos. Toda essa ponta compradora que vocês estão percebendo aí no gráfico do Ibovespa, e eles andaram com uma ponta compradora. Então se a gente fizer aqui uma conta burra, pessoal, simplesmente de 57 para 63 são 6 mil pontos.
Então, se a gente pegar aí a metade do caminho, 3 mil pontos. Então, eles estão aí com o preço médio, mais ou menos, do Ibovespa, cerca de 62 mil pontos. Então, a gente está nessa semana fechando a 64.600. Mesmo com essa correção, eles ainda estão com uma ponta lucradora no nosso mercado. Agora, vamos ficar bem atento quando que eles vão parar de vender aí os nossos ativos, conforme esse estudo que a gente está comentando com vocês, e é muito fidedigno, pessoal. Fora que, na semana passada, o mercado subiu e eles estavam vendendo. Foi uma semana divergente, mas assertiva por parte deles em relação à sequência do mercado. Então é um nível de acerto que eles possuem muito forte para o nosso mercado. E isso que a gente vai sempre ficar atento e passar para vocês essa informação que a gente acha de extrema relevância para o nosso mercado. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui, só para a gente discriminar os setores. Pessoal, nessa semana eles ficaram o quê? Com uma ponta vendedora no nosso mercado à vista com maior montante. E também ponta vendedora para os contratos do Ibovespa Futuro. Inclusive, esses contratos do Ibovespa Futuro já estão com uma ponta vendedora há 3 semanas. Ajudando realmente a calçar aí essa movimentação de baixa para o nosso mercado. Mais para frente a gente vai até comentar o nosso gráfico em relação à base diária dos nossos contratos, para a gente poder também mensurar isso com vocês no nosso canal. Então vamos comentar primeiro agora a movimentação referente ao pregão de hoje. Vamos pegar aqui o resumão do dia de hoje. Pessoal, hoje a gente abriu o nosso mercado exatamente com uma ponta de alta bem forte. A gente chegou a ter uma alta aí de mais de 1% para o Ibovespa. E simplesmente ao longo do pregão a gente foi perdendo força. E o que aconteceu aqui, pessoal? Dá só uma olhada nesse fluxo. Venderam o mercado à vista e venderam os contratos do Ibovespa Futuro. Começaram até com uma ponta compradora. Na metade do pregão, começaram simplesmente a zerar toda essa ponta compradora e inverteram a mão, ajudando aí na desvalorização para o nosso mercado. Não estou falando de desvalorização de queda, mas sim diminuição do ímpeto comprador que a gente tinha verificado aí para o nosso mercado. A gente vai inclusive mudar um pouco a ordem do vídeo. Pessoal, dá só uma olhada aqui como é que eles conseguem dar show no nosso mercado. Os ativos que eles compraram hoje, variação positiva média de 0,73. E os ativos que eles venderam, variação média negativa de 0,52. Como destaque de ponta compradora, a gente teve aqui as ações de Ultrapar, mais de 4%, e o ativo liderado por parte deles na ponta compradora. Também a gente teve aqui as ações da CCR Rodovias, com mais de 4% também de alta e ponta compradora por parte deles. E para finalizar, Rumo, mais uma ponta compradora e o ativo se valorizou aí quase 4,5% no nosso mercado. Na ponta vendedora, pessoal, olha o que eles venderam no nosso mercado. Olha a sequência. Vale Preferencial, Itaú, Petrobras Preferencial e Bradesco. Ações de peso, pessoal. De peso. E essas ações de peso simplesmente fizeram diferença no nosso mercado no pregão de hoje. Porque eles fizeram pressão nesses ativos e a gente ajudou o quê? A diminuir a nossa ponta compradora no intradiário do pregão de hoje. Além disso, eles também forçaram com vendas no mercado futuro. E se vocês verificarem aqui, hoje, destaque de ponta vendedora, exatamente aí as ações preferenciais de Vale. Liderando a ponta vendedora aí para o nosso mercado e o ativo aí com uma desvalorização de pouco mais de 2% no nosso mercado. Vocês estão lembrados que no pregão de ontem a gente chegou até a comentar com vocês que eles estavam com um net positivo em Vale, principalmente comprando um pouquinho de ordinária e vendendo o preferencial? Hoje também eles compraram a ordinária. Inclusive, o ativo se desvalorizou 1,70. E a preferencial que eles atuaram numa ponta vendedora, o ativo se desvalorizou quase 2,30. Expertise por parte deles. E olha a diferença de ponta compradora para ponta vendedora dentro da mesma companhia. Em relação à movimentação por parte deles no mercado de opções, pessoal, Petrobras, ponta vendedora. Inclusive, já contribuindo com essa ponta vendedora que eles tiveram no mercado à vista. E, para as opções de Vale, ponta compradora. Aí você comenta, poxa, mas uma ponta compradora o ativo caiu? Pessoal, lembra que a gente sempre comenta? Quando eles atuam numa ponta vendedora em um segmento e comprador em outra, eles estão simplesmente protegendo as suas posições contra a variação de preços e aproveitando para remunerar suas respectivas carteiras. Em relação aqui às opções de Petrobras, saíram no lucro. Em relação às opções de Vale, saíram aí com uma projeção de prejuízo. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no nosso quadro? Pessoal, olha que interessante. Se a gente verificar aqui, na ponta compradora de Petrobras e também de Vale,
eles perderam dinheiro, assim como aconteceu no pregão de ontem. Em relação à ponta vendedora, tanto de Petrobras aí quanto de Vale, eles ganharam dinheiro. Só que no caso de Vale hoje, eles ganharam menos do que eles perderam numa ponta compradora. No caso de Petrobras, não. Eles ganharam bem aí, no caso das ações de Petrobras, inclusive como carro-chefe de vendas, a C14. Strike 14, então quer dizer, está bem dentro do dinheiro e simplesmente, somente essa opção com uma desvalorização de 31% no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui nos nossos contratos em base diária, pessoal, dá só uma olhada aqui na movimentação por parte deles. A gente teve aqui, exatamente no pregão de hoje, uma leve recuperação para os contratos do Ibovespa Futuro, mesmo com essa queda aí intradiária. E eles aproveitaram para quê, pessoal? Para atuar numa ponta vendedora, fazendo pressão realmente de preços para os nossos ativos. A única coisa interessante que a gente está começando a observar aqui é que eles estão zigue-zagueando. Só que se vocês perceberem, pessoal, eles conseguiram fazer o dinheiro deles da semana no pregão de segunda-feira. Olha o tanto que eles venderam na segunda e o nosso índice caiu muito pouco. No restante da semana, o índice simplesmente derreteu e eles foram administrando. Eles já tinham feito a, entre aspas, obrigação no pregão de segunda-feira. Se a gente verificar a movimentação deles no dólar futuro, hoje a gente teve um dia de forte desvalorização. Só que eles nem mexeram. Ficaram com uma ponta compradora de 1 milhão. Lembra que eles não estavam mexendo antes, naquele patamar que a moeda americana estava sendo negociada a 3,14? Beleza. Depois, ela simplesmente foi bater lá 3,20. E agora, com essa correção, eles não mexeram. Vamos ficar atento para ver se realmente, com a moeda americana tendo uma desvalorização maior, eles serem obrigados a diminuir essa ponta compradora em relação aos contratos do dólar futuro no nosso mercado. Pessoal, vamos falar agora na movimentação semanal de fluxo por parte deles nos nossos ativos? Bom, nessa semana, como a gente tinha comentado com vocês, o Ibovespa fechou com uma desvalorização de 3,16. E, dá só uma olhada aqui, pessoal, 590 milhões de ponta vendedora no mercado à vista, 335 de ponta vendedora no mercado futuro. Construído exatamente como a gente comentou com vocês, basicamente no pregão de segunda-feira. Para a moeda americana, compra e semana de variação positiva no nosso mercado. Agora, dá uma olhada aqui embaixo como eles têm expertise, pessoal. Dos ativos que eles andaram numa ponta compradora, perderam 1,99. Ok. Só que dos ativos que eles andaram numa ponta vendedora nessa semana, eles ganharam 4,32. Dá uma olhada aqui no tamanho da projeção, pessoal. Mais de 30 milhões de reais de projeção de lucro nessa semana para o nosso mercado. Como os destaques aqui de ponta compradora, a gente teve exatamente aí as ações de Ultrapar, devido também a essa movimentação que a gente percebeu no pregão de hoje. E do lado da ponta vendedora, a gente teve aí como carro-chefe de vendas a Vale Preferencial. 250 milhões e o ativo caiu 7% na semana. Depois, seguida de Vale, as ações preferenciais de Petrobras, que o ativo também teve uma desvalorização de 6,5%, 6,59% para ser mais preciso. Outro setor que teve forte desvalorização nessa semana foi o setor de siderurgia. Dá uma olhada aqui. As ações da Gerdau com uma queda de 10%. As ações de Usiminas com uma queda de 10%. As ações de CSN não estão aparecendo aqui, pessoal, mas ações de CSN também caíram 10%. E ponta vendedora por parte deles de 18 milhões de reais. Só não aparece aqui porque das 15 aqui, a que tem aqui o volume vendedor mais baixo é 24 milhões, que é Raia Drogasil. Mas CSN também, 10% de queda e 18 milhões de ponta vendedora por parte deles. Somente aí, quem restou nesse processo todo foram as ações de Goal, que caíram menos porque eles tiveram uma ponta compradora, mas se vocês verificarem na semana, caiu 3,78% no nosso mercado. Em relação ao setor bancário, que tem muito peso aí para o nosso índice, o que eles fizeram nessa semana? Compraram o Banco do Brasil, compraram também as ações do Bradesco, só que venderam as ações do Banco Itaú. Tanto Itaú como as ações da holding, da Itaúsa. E para a gente finalizar esse setor aí de peso para o nosso mercado, eles compraram também as ações da Ambev. Inclusive, a companhia soltou balanço essa semana. O ativo simplesmente aí se desvalorizou e recuperou-se durante a semana. É o que a gente sempre comenta. Quem gosta de balanço para trade, para giro rápido, é o quê? É diretor de bateria de escola de samba.
O mercado no primeiro dia derreteu e depois foi se recuperando aos poucos. A empresa não deixa de ser lucrativa. É claro, teve uma projeção de lucro menor. Isso a gente vai ver ao longo do tempo. Mas tem gente que vai fazer um trade em relação a esse ativo, pensa que o balanço ruim, ele teria que desabar as ações. O cara que vendeu no dia do balanço, simplesmente terminou essa semana com prejuízo. Porque depois que ele bateu, a ação veio e se recuperou. Para onde ela vai, ninguém sabe. O nosso canal não é um canal de call. É simplesmente para você ficar atento na movimentação do fluxo estrangeiro e as pressões que eles fazem de ponta compradora e vendedora para os nossos ativos. Então, depois que a gente já deu esse review aí em relação aos ativos, pessoal, vamos comentar aqui essa projeção. Nessa semana eles retomaram uma ponta de lucro. Vocês estão lembrados que na semana passada a gente encerrou aí com um pouco mais de 2 milhões de reais de projeção de prejuízo? Pois bem, essa semana simplesmente 32 milhões de reais de projeção de lucro. Lucraram aí para o nosso mercado a rodo. E para você que é novo no canal, olha a quantidade de semanas que eles são vencedores para o nosso mercado. Basicamente, essa semana o nosso mercado caiu, por quê? Olha o volume vendedor deles em Vale e Petrobras. E são ações que têm peso para o nosso mercado. Olha o volume vendedor deles do Banco Itaú. Também tem peso no nosso mercado. Então, vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação. E mais uma vez, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pelo prestígio do nosso canal. É muito bom a gente poder contar com essa audiência de vocês e vocês sempre ficarem atentos em relação a essa pressão que é feita nos nossos ativos por parte do fluxo estrangeiro. Seja ele oficial, seja por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bora agora descansar. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Vamos relaxar. Vamos aproveitar aí a família e na segunda-feira a gente está de volta para comentar com vocês a movimentação do fluxo no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até segunda, pessoal!